África. Quais são as coisas que vêm em sua mente quando ouve essa palavra? Leão, savana, fome, pobreza, pirâmides. Não sabia que o Egito fica na África? Tribos. Pois é, a África é marcada por muitos estereótipos rasos e às vezes negativos, mas todos concordamos que a África é um pá? Nada de pá, é um continente, rapaz. A África do Sul é um país e fora a África do Sul temos a África do Norte. Não tem África do Norte, viu só? Nosso conhecimento sobre a África é muito pequeno. Você sabia que o continente africano é o maior produtor de ouro do mundo? Que 7 países pertencentes ao PEP ficam na África? Que 1/4 das reservas mundiais de urânio que serve de produção de energia nuclear estão na África? Fora os meus exemplos, a África também exporta muitas outras riquezas e possui uma riquíssima fauna e flora. É uma região geologicamente falando muito antiga e considerado o berço da civilização. E como raios hoje o continente briga contra a subnutrição, doenças como HIV e detém os países com os menores índices de IDH do mundo, que mede a qualidade de vida? Existem muitos motivos do passado e recentes, mas o que mais lascou o continente americano foi o que chamamos de neocolonialismo. Primeira coisa a falar, na história não tem essa de povo bonzinho e povo mauzinho, lado bom e lado ruim, heróis e vilões. Mas devemos refletir sim sobre os erros, atrocidades, equívocos, sei lá como você quiser chamar da nossa história. E não aceitar tudo como, normal, sempre foi assim. Voltemos ao neocolonialismo. A palavra neo significa novo. Colonialismo vem da palavra colonizar, que por sua vez, no sentido histórico, significa invadir a terra que pertence a outros povos e dizer que é sua, geralmente por meio de força e excessiva exploração. Foi assim na América do século XVI, foi assim na África do século XIX. Mas o que ocasionou essa nova colonização na África? Dentre várias coisas, podemos afirmar que a maior responsável foi a Revolução Industrial. Não estou falando aqui que a Revolução Industrial foi malzona e só trouxe coisa ruim, longe disso. Mas teve um impacto muito forte na África e se a gente olhar para a África hoje, muito mais para o negativo que para o positivo, não é mesmo? Então, a Revolução Industrial, principalmente a segunda Revolução Industrial, colocou várias nações, principalmente europeias, em disputa por mercados consumidores e matérias-primas para poder produzir suas mercadorias e com isso ganhar mais dinheiro. Onde foram? Olha ali a África, cheia de recurso. Bora lá. E aí, deu no que deu. Muitos territórios foram colonizados, invadidos, por países europeus que estabeleceram ali uma zona de influência e exploração. Aliás, essa é a principal diferença entre o colonialismo que ocorreu nas Américas e o neocolonialismo, que aconteceu sobretudo, mas não somente, na África. A potência colonizadora não precisava necessariamente ir lá e tomar os territórios. Por vezes, eles só precisavam criar zonas de influência, de forma que os países fizessem o que eles precisassem ou quisessem. Dessa forma, sem precisar de guerra, seria muito mais barato explorar os recursos naturais e a mão de obra barata, ou seja, trabalhadores semi-escravizados. O pior é que as condições dessas pessoas antes dessa baita exploração era pior ainda, porque esse trabalho explorador era melhor do que nenhum trabalho. Para oficializar a bagaça, rolou em 1885 a Conferência de Berlim, onde os países colonizadores fizeram acordos e organizaram quais territórios iam ficar com quem. Regras para o comércio e determinar outras regras, como a proibição do tráfico de escravos. Nossa, como eles eram bonzinhos! Mais escroto de tudo era a forma que essas potências colonizadoras justificavam essa exploração. Eles chamaram isso de missão civilizatória da raça branca. Ó, que nome lindo! Acho que já deu para entender, né? Os colonizadores europeus e descendentes, sim, estou falando dos Estados Unidos, se achavam superiores às outras etnias, principalmente aos negros. E tudo aquilo que estavam fazendo, ou seja, roubando, usando mão de obra escrava, matando, tudo isso era para civilizar esses povos. Ó, que bonzinhos! Temos um nome para isso, se chama ser escroto. Darwinismo social. Uns cientistas escrotos, sim, eles eram escrotos, usaram a teoria da evolução de Charles Darwin, que de forma bem por cima afirmava que as espécies que melhor se adaptassem ao ambiente teriam maiores chances de se manterem vivas e prosperar, se multiplicar. Usaram essa teoria para se afirmar superiores. Ponto. Por quê? Os africanos, em geral, não eram cristãos, não usavam roupas iguais às dos europeus, tinham características físicas diferentes às dos europeus, sobretudo em relação à cor, cabelo e traços faciais. Daí vinha esse negócio escroto de cabelo bom e cabelo ruim. Cabelo liso é cabelo bom, cabelo crespo é cabelo ruim. Por que você vai pintar o cabelo crespo? É muito ruim para deixar ele certinho. O cabelo liso é rapidinho. É claro, meu filho, minha filha, se você pegar um cabelo crespo e querer fazer um penteado desenvolvido para um cabelo liso, vai ser difícil. Agora imagina se o padrão de beleza, o cabelo mais zica da moda fosse o Black Power. Imagina. Agora pensa as pessoas de cabelo liso se lascando para fazer o Black Power.
Não tem essa. O problema é que durante séculos foram exaltadas as culturas e as características desses países dominadores e colonizadores, os europeus, e depreciados, esculachados, distorcidos os valores culturais e características dos povos colonizados, sobretudo os africanos. Ai, Paulo, mas isso aconteceu lá no século XIX, já não dava tempo de se recuperar. Sim e não. Primeira coisa que para você, mero mortal, 2 séculos parece coisa pra caramba, mas para a história não é nada. Segundo, que se recuperar disso e bater de frente com a Europa não é uma missão nada fácil. Terceiro, que a África é um continente com muitos países que têm conflitos entre si e dentro desses países povos que entram em conflito. Mas dava para contornar isso e conseguisse uma potência? De certa forma, sim, mas com os parâmetros atuais é muito difícil. Haja visto que temos consequências de tudo que falamos aqui até hoje. Olha só, o idioma oficial de muitos países da África e até da América são quais? Inglês, espanhol, francês, português. E assim como os demais países do mundo, os países africanos também sofrem corporativismo e corrupção. Então nós vimos hoje que o neocolonialismo foi um processo de exploração e divisão de territórios, principalmente africanos, que foi estimulado pela necessidade de recursos naturais, ou seja, matérias-primas, e mercados consumidores, ou seja, pessoas que compram os produtos. Os europeus se justificaram usando a missão civilizatória da raça branca, ou darwinismo social, que afirmava a superioridade dos brancos europeus perante os outros povos. Vimos que o processo foi oficializado na Conferência de Berlim e temos muitas consequências disso até hoje, com empresas estrangeiras explorando atualmente os recursos naturais da África, fora os idiomas, os países colonizadores que permanecem nas suas ex-colônias. É isso aí, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo e e se inscreva no canal, caso você queira também. Tchau, tchau.